E aí, gente, tudo jóia? Eu sou o Arthur, esse é o primeiro vídeo do canal. E antes de a gente entrar no tema, eu quero passar para vocês alguns pontos que eu acho importante a gente conversar antes da gente introduzir no tema. Que, primeiro, esse não era para ser o primeiro vídeo do canal. O primeiro assunto que está até gravado era para ser um vídeo que eu ia falar de literatura. Mas, tendo em vista a situação política que a gente está vendo, as coisas que a gente está escutando, o cenário atual, eu acho importante a gente entrar nesse assunto, porque é algo que a gente está ouvindo bastante, então é bacana para você conseguir entender sobre o que a gente vai estar falando, sobre que tipo de assunto que a gente vai estar lidando, e principalmente, uma coisa muito importante, eu quero muito que você entenda, o que foi o AI-5 e por que ele deve ser repudiado. Ele não é uma coisa que deve ser comemorada, não é uma coisa que deve ser aclamada e muito menos algo que a gente deve pedir de volta, porque foi um dos momentos mais terríveis que a gente passou na história do Brasil, sobretudo durante a ditadura militar. Então eu quero que você preste muita atenção para você conseguir entender, poder debater sobre isso e conseguir entender que atrocidade que foi o ato institucional número 5. Bem, como você já viu, a gente vai falar do ato institucional número 5, popularmente conhecido como AI-5, que foi parte de uma série de decretos que foi imposto durante a ditadura militar. Se eu não me engano, foram 17. Mas o AI-5 foi o mais famoso porque ele foi assim, o que deu realmente a forma da ditadura militar. Ele como se fosse a personificação da repressão, do regime, da ditadura. Porque ele foi o mais forte, o mais severo de todos os atos institucionais que foram impostos. Ele foi imposto durante o segundo governo, que foi o governo do presidente Arthur da Costa e Silva, popularmente conhecido como Costa e Silva, que foi antecessor do governo do Castelo Branco, que foi quem impôs os outros 4 primeiros atos institucionais, os 4 primeiros AIs. O que foi assim, o estopim para que teve o ato institucional número 5? Bem, isso começou com um deputado, o discurso de um deputado chamado Márcio Moreira Alves, que ele falava que devia ter um boicote ao desfile do 7 de setembro, ao desfile do Dia da Independência. Vem aí o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe, se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Porque ele já era um deputado que há anos, desde o início da ditadura, falava sobre como os militares torturavam as pessoas, como que tinha muita censura, e assim, ele acabava expondo isso muito ao público, e obviamente os militares não gostavam disso. Então, durante esse discurso que ele fez, falando para ter um boicote, para os pais não deixarem os filhos desfilarem, o atual presidente na época, que era o Costa e Silva, resolveu decretar o ato institucional número 5. E o que foi? Por que ele é tão falado? Por que ele é tido como o mais severo dos atos? Porque ele colocou a extinção do habeas corpus. Ele colocou que você não precisava mais de um advogado durante seus crimes, que você poderia ser preso por qualquer motivo. Você não precisava ser comprovado que você cometeu tal crime para precisar ser preso. Você simplesmente poderia ser preso sem nenhum motivo aparente. E colocou fim à liberdade de expressão, por isso que nessa época a censura ficou tão forte, a censura ficou tão alta. Quer dizer, ela já era muito forte nos outros governos, já existia, tanto que esse deputado ele queria expor isso para o mundo. O problema é que durante o AI-5 isso ficou mais alto, isso ficou mais claro para todo mundo. A gente vai ver isso depois, como que isso aconteceu, mas a parte disso tudo é porque isso sofria uma influência muito forte de algo que existiu desde o início do governo da ditadura, que foi a doutrina de segurança interna, doutrina de segurança nacional, que era como se fosse um mantra da ditadura militar, que ela colocava que o inimigo poderia estar a qualquer esquina, poderia ser qualquer indivíduo, poderia ser inimigo do país. Então, assim, isso causava um pânico mesmo, geral, durante as cidades, porque inúmeras pessoas foram presas sem motivo algum. É uma coisa muito importante a gente entender, porque nessa época tinha o viés muito forte de direita e esquerda. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que, obviamente, muita parte teve uma forte guerrilha, uma forte oposição vinda da esquerda, mas vários políticos
de viés de direita também foram presos, também tiveram seus direitos políticos cassados, que foi outro efeito também muito importante do AI-5. Ele cassou vários direitos políticos, várias pessoas perderam seus cargos públicos porque eles iam contra o atual governo. Aí eles eram vistos como oposição, como rebeldes, e foram tirados de seus cargos. Muitos juízes, eles ganharam aposentadoria sem motivo algum. Vários professores perderam seus cargos. Isso é muito importante a gente entender, porque durante a ditadura a gente teve um desequilíbrio muito forte em ciência e educação. Porque vários cientistas... Por que que acontecia? Censura. Então, educação move o mundo, muda as pessoas. Então isso era muito censurado. Então vários alunos foram presos, torturados. É algo muito importante que a gente precisa entender. Durante a ditadura teve uma tortura imensa. Fala que não teve, mas foi comprovado. Tinha órgãos como o DOI-CODE, que era órgãos especificamente, às vezes, para tortura. Eu não vou entrar nesse assunto especificamente, porque isso seria um assunto mais voltado para a ditadura militar, que teria que ter um vídeo maior, um vídeo próprio. Então é necessário que a gente entenda que teve tortura durante o AI-5, isso aumentou muito, porque nisso várias pessoas eram presas sem motivo, então elas eram torturadas muito mais vezes, a tortura cresceu muito mais. E voltando à parte da ciência e da educação, vários professores foram exilados, extraditados, torturados, mortos, presos, junto com estudantes, cientistas, e vários cargos públicos, pessoas também foram mortas, também foram exiladas, também foram torturadas. Então, é muito importante que a gente entenda e consiga ver o quanto isso foi negativo. E, como eu disse também, prenderam e torturaram várias pessoas também de viés de direita, como o político Carlos Lacerda, que muita gente conhece, que ele era de um viés de direita, também foi preso. E é por isso que é importante que a gente entenda como que isso foi algo horrível. E acima de tudo, independente de qual partido está seguindo, são pessoas, são seres humanos que foram torturados, perderam suas vidas, foram exilados, muitos corpos até hoje nem foram encontrados. Então a gente consegue ter uma dimensão. E obviamente isso não era divulgado porque tinha censura. Vários jornais, que era o principal modelo da época, que a gente vivia em um tempo um pouco mais antigo, não tinha internet. Então, os jornais eram o principal meio de divulgação. E quando algum jornal expunha alguma coisa que pelos censores do governo não eram a favor, eles censuravam, colocando às vezes um canto dos Lusíadas, ou colocando receitas de bolo. Isso você confere em diversas imagens na internet, muito fácil de você achar. E foi comprovado, vários jornais falavam isso, que isso acontecia. E foi nesse período que músicos muito influentes, como Chico Buarque, Caetano Veloso, lançavam músicas que eram uma oposição à ditadura, só que de forma branda, de forma disfarçada, que os sensores de captação para a censura do governo não conseguissem ver. E nisso, causou... Mas mesmo vários desses artistas foram presos, inclusive, se eu não me engano, o Gilberto Gil e o Caetano Veloso ficaram presos 2 meses após a implantação do AI-5. E ele, para alguns historiadores, aquilo foi o que deu início aos anos de chumbo. O que foram os anos de chumbo durante a ditadura militar? Foi o período de maior repressão, o período de maior linha dura dentro da ditadura. Alguns outros historiadores falam que isso começou a partir do governo do Emílio Garrastazu Médici, que foi o sucessor do governo do Arthur Costa e Silva, quando ele precisou deixar por questões de saúde. Mas alguns historiadores falam e comentam que a partir do decreto do AI-5 que teve início aos anos de chumbo, porque realmente foi com o AI-5 que toda essa repressão ela veio mais à tona, que ela ficou muito mais forte, porque obviamente as pessoas poderiam ser presas sem motivo, elas não teriam direito a advogado, a censura seria maior, então estaria tudo mais acobertado. Então, por esses diversos motivos, que é preciso que você entenda como que isso foi algo horrível e como que não deve ser algo que a gente deve aclamar, deve pedir, deve valorizar. Não, é uma coisa que a gente deve repudiar. Foi um ato horrível, uma atrocidade imensa. O nível de tortura aumentou muito, tanto que no final da ditadura a gente teve mais ou menos 20 mil casos de torturas. E pra você ter uma ideia, a tortura é um crime hediondo. Foram mortes, pessoas exiladas, corpos que nunca foram encontrados. Então, a gente precisa entender que tanto ditadura, óbvio, é algo que a gente deve repudiar, não é algo bacana você não ter os seus direitos, você não ter sua liberdade de expressão, porque é muito irônico a gente pedir a volta de algo que vai reprimir a nossa liberdade de poder pedir alguma coisa. Porque, por exemplo, durante o AI-5, durante a ditadura, um vídeo como esse provavelmente nunca poderia ir no ar. Então, por isso que é muito importante que eu quero que você entenda como que foi algo horrível, algo que
atrapalhou muito o desenvolvimento do país, várias pessoas foram presas, várias pessoas foram torturadas, é algo muito importante que você precisa entender. Aí sempre tem um comentário, mas a minha família viveu bem. Você não é o centro do mundo. A gente precisa ter uma noção de alteridade, se colocar no lugar do próximo. Teve casos, comprovado, de pessoas que sofreram, pessoas foram torturadas. A gente teve a liberdade de expressão censurada. Isso é muito grave. Então a gente precisa entender que não é porque não aconteceu às vezes em determinadas cidades do interior, porque eu, por exemplo, eu moro no interior. Então a minha cidade provavelmente foi muito pouca influenciada nessa questão de censura e repressão. Mas capitais, cidades grandes ou até outras cidades mesmo do interior que tinham um contato maior com isso, foram gravemente censuradas e reprimidas. Então é muito importante que a gente entenda que a gente se colocar no lugar da outra pessoa e enxergar isso como fato. Porque as pessoas erram, é importante a gente entender isso, mas a gente ficar assegurando o erro e colocando ele como um milagre, alguma coisa boa, isso não se deve fazer, isso é algo horrível. Então assim, eu espero que você tenha entendido o que foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, as penalidades imensas que ele teve para o mundo, e entendeu muito bem todos os decretos, todos os artigos que ele falava. Eu não vou falar de todos, se eu não me engano, foram 12 artigos. Mas esses são os que dá pra gente conseguir entender melhor. A cassação dos direitos políticos, o fim da liberdade de expressão, o fim do habeas corpus e a demissão de vários cargos políticos também. Tô olhando aqui só pra ter uma certeza, pra ver se eu não tô fugindo de nada. E algo muito importante da gente poder relembrar esses dias, durante esse período que a gente está passando, e defender a democracia e a liberdade de expressão no nosso país. Bem, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo, por favor. Dá uma força. Dá like. Faz algum comentário. E é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre literatura. Muito obrigado. Tchau.